extinguiu uma pena do José Dirceu por corrupção em um processo da Lava Jato. Eu até peguei aqui, é um processo que envolve suposto recebimento de propina no âmbito de um contrato superfaturado entre a Petrobras e uma empresa chamada Apollo, fornecedora de tubos para a estatal, isso entre 2009 e 2012. O que foi entendido ali é que já foi prescrito, que já estava prescrito nesse caso, mas não houve, por exemplo, o caso da absolvição, foi simplesmente porque já passou o limite para ele ser punido. Queria te ouvir sobre isso. Olha, eu acho que o STF, Afonso, ele está limpando tudo que ele achou suspeito na Lava Jato. Volto a dizer, nós temos que ir nos voltar lá atrás e nos lembrarmos, né, do que foi a Lava Jato com relação a esse enfrentamento da primeira instância com a Suprema Corte. Né? Foi um enfrentamento permanente. Teve dias que o juiz do Rio lá mandava prender o sujeito, o Gilmar soltou. Teve um dia que ele prendeu 3 vezes, o Gilmar soltou 3 vezes. Dizendo assim, você prende, eu solto, porque tu tem base para prender. Então é uma briga pública contra os métodos da primeira instância. Né? E realmente, a primeira instância, ela, como em outras ocasiões, forçou muito a barra. Você já teve diversas operações lá de trás que foram interrompidas pela instância superior. Foi o caso da Castelo de Areia, foi o caso de outras, aquela do delegado, que eu sempre tenho dificuldade com o nome dele, porque o nome dele é um nome esquisito, né? Mas, enfim, mais de uma operação já tinha sido travada por excessos de procuradores, por excesso de policiais, etc. Então, o que a Lava Jato fez? Ela trabalhou com o clamor público. Ela criou um discurso anticorrupção que a sociedade, evidentemente, se engajou nele. Houve muitos episódios de corrupção que ela trouxe à tona, mas para efeito de conseguir processar e chegar onde ela queria, algumas condenações, ela forçou a mão. Então, vamos lembrar aqui do seguinte, é mais ou menos parecido com aquela condenação que o Zé Dirceu sofreu durante o mensalão. Vamos lembrar que o Zé Dirceu foi condenado por aquilo que se chama na legislação de o domínio do fato. Ou seja, você não teve uma prova contundente contra ele, você não teve o batom na cueca, você não teve evidência. Ou melhor, você teve a evidência. A evidência de que ele, a lógica é, se ele era o chefe da Casa Civil, impossível que ele desconhecesse todos esses delitos que passaram pelo governo do qual ele era o segundo homem. Não é? Mas é uma teoria que não tem materialização da prova. Né? Mas foi colocada legalmente, foi votada no STF e foi decidido que ele deveria ser condenado por esse lance. Agora, quando você vem para cá, sai do mensalão para Lava Jato, você vai ver que o expediente é o mesmo. Você só não deu o nome de domínio do fato, mas você não teve essa acusação materializada. Né? Então, o STF parece que está passando a borracha em tudo isso que tiver dentro desse guarda-chuva que eles chamaram de conluio de promotores e Ministério Público com juízes. Né? E o Zé Dirceu faz parte disso aí. Ele é um dos personagens desse processo. Eu não estou aqui entrando no mérito, eu estou narrando o fato. O fato é que o que está sendo limpo é aquela história, são as chamadas nulidades. Se você força a mão aqui, nós estávamos falando disso aqui outro dia em relação, viu, Luciana, em relação às investigações do 8 de janeiro. Nós mesmos aqui, muito impacientes, está demorando, mas ao mesmo tempo reconhecendo o seguinte, é melhor que demore do que você ter uma coisa não completamente assim, indiscutível, que amanhã gera uma nulidade. E a gente veja aí um Braga Neto, um cara desse, liberado porque, olha, a prova estava ruim. Né? Então eu prefiro Bosco, é o esperar. tempo da política, né? Porque se a gente for pensar que a Lava Jato, ela tinha o tempo da política como o tempo Exato. das decisões, o tempo do processo, né? Da mídia também, né? Então, eu acho que esse tempo hoje, se o que o Supremo quer colocar é o seguinte, olha,
o tempo do processo não é o tempo da política. Exatamente. Porque não importa se Bolsonaro está andando o Brasil inteiro e mantendo sua base, né? Isso preocupa, por exemplo, seus adversários, preocupa, mas se vai pegar o Bolsonaro, se vai condená-lo por alguma coisa, tem que ser com provas, tem que ser com provas construídas de uma forma robusta. E você falou no domínio do fato, Bosco, e aí me veio um paralelo com a convicção do Deltan Dallagnol quando fez aquela acusação. Ele falou assim, olha, eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. Então, assim, há uma mudança de postura, né, do Supremo Tribunal Federal. E isso pode não agradar a alguns setores da política, mas eu acho que se isso realmente for levado a cabo, é um ganho para a sociedade brasileira você ter o tempo do processo legal e os ritos respeitados. Do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Interessante tudo que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. E se a gente vê um pouquinho da parte do processo, a minha percepção, parece que o Supremo fez tudo para se chegar a esse fim a partir daquilo que foi a Lava Jato, que foi um desmonte total, foi uma catástrofe judicial total. Aí o Supremo viu como uma forma de, por exemplo, trazer e recuperar fora do ambiente penal a vida de José Dirceu a partir desse expediente. Explico. Vejam só. O crime, segundo a investigação, segundo a condenação que Sérgio Moro deu lá em 2017, salvo engano, da data da prática do crime, entre aspas, a data do recebimento da denúncia, tinha mais de 6 anos. E como José Dirceu já tinha mais de 70 anos, hoje tem 78 anos, a prescrição da pretensão punitiva são 12 anos. Para quem tem mais de 70 anos, é a metade, são 6 anos. Ou seja, o Estado perdeu o seu direito de impingir uma pena para José Dirceu. Mas veja bem, em 2021, teve um julgamento, o primeiro julgamento, que foi virtual, em que Lewandowski pediu destaque. E quando há o pedido de destaque, anula tudo, tem que marcar um novo julgamento em que todos os votos serão novamente postos ali. Foi o que aconteceu hoje. Ou seja, toda a situação levou para essa anulação, para essa prescrição da pretensão punitiva. Eu acredito que esse movimento do Supremo Tribunal Federal fala por si só, na minha concepção, em que a partir de toda a situação da Lava Jato, o seu caos, em que não teve a ampla defesa, não teve o devido processo legal, em que muitas situações teve provas forjadas, delações ali a partir de torturas psicológicas, enfim, uma série de situações que desembocou nessa atuação a partir desse caminho pelo Supremo Tribunal Federal. E a partir disso, acredito que sim, que José Dirceu deva voltar para o cenário político. Não podemos deixar de ressaltar esse movimento do Supremo Tribunal Federal, que, na minha concepção, fala por si só, mostrando o desmonte e a tragédia judicial que foi a Lava Jato. Não foi sem razão que Dias Toffoli, em uma das suas oportunidades em que ele pediu investigação por parte da Polícia Federal em relação à Lava Jato, ele disse que tratou-se do maior erro judicial que o Brasil já viu. E eu digo que não é erro. Erro ocorre por negligência, imprudência e imperícia, por acidente, por culpa. Nessa situação, eu acredito que foi dolo. Houve ações muito bem direcionadas para o atingimento de um fim específico, exatamente para um projeto de poder que reverberou ali e de dinheiro, podemos dizer, não é? Tem 2 bilhões ali que até hoje não se sabe para onde foi a partir da fundação criada para gerir esses valores. Então, tem muita coisa para ser respondida, muitas situações para serem develadas. E eu acredito que essa decisão hoje do Supremo Tribunal Federal revela exatamente o desmonte e a catástrofe dolosa que foi a Lava Jato, na minha concepção.